É um privilégio para nós da CBMM essa oportunidade de apresentar o nosso projeto de terras raras nesse fórum. Eu vou tomar a liberdade de usar os 5 primeiros minutos da apresentação para mostrar como funciona o nosso projeto de nióbio em Araxá, porque ele traz esse projeto, o programa de nióbio da CBMM em Araxá é um programa que já tem 50 anos, foi um programa desenvolvido para o longo prazo, que começou do zero, tanto em termos de inovação tecnológica quanto em termos de mercado, e nós conseguimos construir o que é conhecido hoje, uma liderança mundial nessas aplicações. O nióbio não é um dos elementos de terras raras, isso é importante afirmar, às vezes esse engano é cometido, mas o mesmo minério contém um mineral de onde vem o nióbio e um mineral de onde vêm as terras raras. E é daí que entra o programa da CBMM nesse contexto. Quer dizer, quando se fala em aproveitamento de terras raras, nós vamos ver nessa apresentação que o nosso programa ele está em linha com tudo que se quer, né? Com reciclagem, já que nós vamos aproveitar as terras raras de um dos nossos rejeitos já da produção já existente, né? E eu vou esclarecer para vocês e dar alguns detalhes de quantidades e do que nós temos feito nessa linha. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar o programa do nióbio para salientar quais são os elementos e os valores que nós acreditamos devam existir também em qualquer dos programas de terras raras que vierem a ser implementados no Brasil, né? Nós começamos há décadas atrás, né, a desenvolver o programa do nióbio. O nióbio era uma possibilidade teórica no laboratório só. Começou como uma inovação tecnológica. Então, aqui eu saliento duas coisas. O desafio, naquela época, era criar um mercado que não existia para o nióbio e desenvolver processo de aproveitamento do mineral, da mina. Então, deter uma mina significa muito pouco na equação inteira. É muito importante ter um ativo que seja bom, mas se você não tiver tecnologia e não investir continuamente em tecnologia para ser cada vez mais eficiente e produtivo, pouco adianta, né? O exemplo das terras raras é muito importante nesse sentido. O que falta hoje é a tecnologia, né? E a CBMM sempre foi marcada pela busca da tecnologia, tanto internamente para desenvolver seus processos e produtos, quanto na tecnologia de aplicação para o mercado. E, para conseguir isso, foi preciso criar uma legitimidade tecnológica para sentar à mesa com todos os membros da cadeia de valor até o usuário final, que nós conseguimos ao longo dessas décadas todas, investindo nesse programa de longo prazo. Então, os nossos valores são exatamente relacionados com isso, né? Então, um investimento contínuo em tecnologia da aplicação, investimento contínuo em programas sociais e meio ambiente. Nós acreditamos que você tem que ter o ativo, tem que desenvolver tecnologia de aplicação e de processo, mas você tem que fazer direito. E nós somos muito orgulhosos do programa socioambiental que nós desenvolvemos ao longo dos anos em Araxá. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Nós nos tornamos um líder mundial na área de nióbio e para você sustentar essa posição, você tem que mostrar que uma garantia de suprimento estável, né? E para poder consolidar e solidificar a liderança do mercado e a manutenção da sua situação de parceiro preferencial junto aos clientes e usuários finais. Então, esses são os nossos valores, sempre foram desde o início, e nós acreditamos que o programa de terras raras que vier a ser desenvolvido terá
o sucesso procurado se a buscar isso também. Em termos de programa ambiental, nós somos muito orgulhosos do fato de ter sido a primeira empresa do mundo a ser qualificada ISO 14000. Aqui, eu gosto de dar ênfase a isso, porque isso não é pouca coisa. É a primeira do mundo, não foi no Japão, a Takagi-san sabe disso, não foi na Alemanha, não foi nos Estados Unidos, não foi na Austrália, não foi no Canadá. Foi aqui no Brasil, abaixo do Equador, em Araxá, Minas Gerais. Primeiro certificado ISO 14000 do mundo que trata do meio ambiente. A norma foi publicada em 96, final de 96, nós fomos certificados em meados de 97. Alguns dados. Nós temos hoje na nossa área de industrial 50% mais vegetação do que tínhamos quando começamos, né, dentro do nosso programa ambiental. Nós hoje reciclamos 95% da água que nós utilizamos. Em 2 anos, gostaríamos de chegar a 97%. Né? Nós sempre nos antecipamos à legislação ambiental. Nossa qualidade do ar é 5 vezes melhor do que os níveis legais. E nós acreditamos que isso seja muito importante para dar sustentabilidade, é um dos pilares importantes para dar sustentabilidade a qualquer projeto que envolva esse tipo de desafio. Se a comunidade não tem orgulho de tê-lo presente, você não tem projeto de longo prazo. Nós somos orgulhosos da relação que nós desenvolvemos com a nossa comunidade. Araxá, nós temos muito orgulho de ser parte de Araxá e vice-versa. Desenvolvemos canais de comunicação com a comunidade que são muito sólidos e duradouros. E a companhia, além dos recursos que são carreados com a nossa atividade industrial, tem um estoque de demandas da comunidade para projetos especiais que a gente ajuda além da receita anual da cidade. Isso tem dado muito prazer e muito sucesso. O primeiro projeto desses era ligado à educação, foi com a construção, todos os equipamentos para dar início a uma escola do SESI-Senai, uma escola técnica que já está há décadas em operação na comunidade e serve de um celeiro de talentos para a nossa operação. Os colaboradores, aqui é um pilar importantíssimo. Nós temos um programa com os nossos colaboradores que tem muito a ver com tecnologia, qualidade e produtividade, né? Então, alguns índices que eu gostaria de mencionar para os senhores, além do piso salarial muito acima da média, nosso programa habitacional tem como objetivo resolver 100% das necessidades de habitação dos nossos funcionários. Ninguém gasta dinheiro nem com aluguel, nem com financiamentos, né? Todo mundo terá a sua casa própria. Os filhos dos nossos funcionários têm a educação subsidiada desde que nascem até a universidade, inclusive a universidade, sem falar no programa médico-odontológico, no programa de aposentadoria que seja digna. Então, com isso, nós não temos ausência, a nossa rotatividade é menor do que 1%, nossos funcionários se aposentam. Nós temos a condição de criar uma cultura de qualidade, produtividade, segurança, e nós não temos problema com segredo tecnológico, porque nossos funcionários são fiéis e não existe rotatividade, de modo que é uma preocupação importante a menos. Então, compromisso com os colaboradores é fundamental para um programa de longo prazo. E o programa de tecnologia. No desenvolvimento de mercado, nós começamos muito cedo, no final dos anos 60, início dos anos 70, com ferramentas que estão listadas nesse gráfico, né? Então,
Nós hoje temos mais de 200 projetos de pesquisa com clientes, usuários finais, instituições de pesquisa no mundo inteiro, né, não só no Brasil. E, de novo, tínhamos que criar legitimidade para criar um mercado que não existia, e conseguimos isso ao longo dos anos, né. Essas figuras que vocês podem ver na apresentação têm a ver com o desenvolvimento de programa na China. Nós começamos na China em 1978, uma das primeiras empresas a se estabelecer na China. Ficamos 22 anos na China investindo em desenvolver mercado até vender o primeiro quilo de produto de nióbio há 22 anos. E hoje a China é o país que mais consome nióbio do mundo, mas não caiu do céu, né? E é o país que tem o maior potencial de crescimento de consumo de nióbio. As aplicações do nióbio são de alta tecnologia, mas 90% vai para a siderurgia. Ao contrário de que muita gente pensa, o nióbio é um elemento usado em aço, principalmente. O negócio do nióbio está muito ligado à siderurgia. Então, aços para gasodutos e transporte de óleo. Aqui é um exemplo do gasoduto na China, oeste e leste, que teve a nossa mão em termos de desenvolvimento de produto, né? Nós ajudamos a desenvolver um aço que dobrou a capacidade de transporte de gás nesse gasoduto de mais de 7.000 quilômetros de comprimento, né? Então, aumentamos o mercado para o nióbio com a legitimidade tecnológica que foi desenvolvida ao longo dos anos, né? Em aços estruturais, aqui a gente coloca uma ponte para representar isso, né? Essa ponte em específico, porque usa aços mais resistentes que contêm nióbio, ela foi construída com 60% a menos de material do que seria se fosse usado a tecnologia convencional de concreto e aço comum. Mas esse conceito pode ser usado em tudo que é aplicação industrial, mesmo para prédios de pequeno porte, outros edifícios e assim por diante, né? Na indústria automobilística, o nióbio traz segurança, né? O nióbio traz economia de combustível e redução de emissão. Por quê? Porque o carro fica mais leve, não é o aço que fica mais leve. Você usa menos aço. Ao colocar algumas gramas de nióbio por tonelada de aço, o aço é mais resistente, continua sendo maleável, mas você precisa usar menos aço. Então a sua aplicação final, nesse caso o automóvel, fica mais leve. E quando você retira peso do carro, você consome menos combustível e você emite menos gases. Os escapamentos de carro, hoje em dia, são feitos com aço inoxidável ferrítico, porque a legislação não permite que você coloque na atmosfera gases nocivos. Para você catalisar a transformação de CO e NOx, SOx, em gases que são inertes, você precisa de altas temperaturas e, para isso, você tem que usar um aço inoxidável que contém nióbio. Então, e os outros 10% da aplicação do nióbio vão numa gama enorme de aplicações finais. A mais importante delas são as superligas de níquel, que são usadas em turbinas, tanto em turbinas de avião, quanto turbinas de geração de energia, mas também em aplicações que são resistência à corrosão. Então, as ligas de níquel representam aí cerca de 5% a 6% da utilização do nióbio. Além disso, vai em lentes, em materiais eletrônicos e em tomógrafos de ressonância magnética. Os magnetos supercondutores daquele tomógrafo, dos tomógrafos que são usados para diagnóstico médico, tem uma liga de nióbio titânio. Então, são mercados menores, bem menores, né? De novo, aplicação do nióbio aí em aço. Em termos de tecnologia de processo, nós continuamente desenvolvemos processo em Araxá, tecnologia brasileira, os empregos todos foram criados em Araxá e o conhecimento tecnológico é detido
pelos funcionários em Araxá, pela CBMM. Não existe 1 quilo de minério de nióbio que sai de Araxá. Só produtos de valor agregado, graças a essa estratégia. Então, nós somos orgulhosos da nossa etapa de mineração, mas a etapa de mineração em Araxá é só uma das etapas de 15, ou mais de 15 etapas tecnológicas para a transformação do minério em produto acabado, que é exatamente o que se procura e o que estamos discutindo aqui nessa comissão. Como criar valor, como participar na cadeia com maior valor. O nosso mais recente descoberta de grande relevância. Nós não temos conhecimento, e ninguém no mundo consegue fazer isso que nós acabamos de resolver, que é concentrar minérios que têm tamanho de partícula menor do que 10 microns. Eles são chamados de lama. Nós acabamos de 10% dos minérios do mundo são perdidos na forma dessas lamas. Nós acabamos de desenvolver um processo para recuperar valores dessas lamas. Quem conhece de concentração, de processamento mineral, sabe da relevância dessa descoberta. É só um exemplo do que se desenvolve em Araxá. E, com isso, eu entro, então, especificamente no programa de terras raras, que nós estamos começando lá. Dentro da nossa estratégia de aproveitar ao máximo o valor que é contido no minério que a sociedade nos permite explorar, nós estamos investindo nesse programa de terras raras, de modo que a companhia já aprovou e já gastamos 1/3 disso, 60 milhões de reais, sem ter prometido vendas de 1 quilo de produto aos acionistas. Então, é um investimento significativo para contribuir, como empresa cidadã, à geração de conhecimento tecnológico para atingir os objetivos que nós queremos, que é de desenvolver a cadeia tecnológica de terras raras no Brasil. Então, a nossa visão de um programa de terras raras que tenha sucesso, você tem que entender que é uma corrida tecnológica e que você precisa de parceiros estratégicos. E nós estamos empenhados com as duas coisas. Eu não posso aqui dizer quais são os parceiros estratégicos que estão trabalhando conosco, de fora do país, por problemas de sigilo, mas eu posso dizer que não são os chineses, e são muito interessados em que se desenvolva fontes alternativas dos produtos de terras raras de mais alto valor agregado. Existem mais de 400 projetos no mundo de terras raras, e é preciso investir na cadeia de valor, como nós fizemos no caso do nosso negócio principal ao longo do tempo. Acho que nós já vimos o que são as terras raras, e nas apresentações anteriores. O interessante é enfatizar que elas não são terras nem raras. Em qualquer lugar que você cavucar, você vai achar esses elementos. Então, você ter minério de terras raras não significa tudo, não. Está longe de significar tudo. O que falta é realmente a tecnologia para chegar em produtos de maior valor agregado. Todo mundo tem terras raras. E elas são aplicadas em tudo que é coisa que você vê no seu dia a dia. Então, de fato, é muito importante que a gente ajude a desenvolver as necessidades que a gente tenha aqui no Brasil. O nosso minério, essa é uma tabela que mostra as características do nosso minério para enfatizar qual é a relevância do que nós estamos fazendo. Então, a primeira linha ali, vocês veem, bário, pirocloro, é 4% do minério. O mineral, o bário pirocloro, é onde o nióbio está. Então, 4% do minério tem bário pirocloro, é formado por bário pirocloro, o que significa entre 2% e 2,5% de nióbio na mina.
Se vocês olharem a tabela, vocês vão chegar ali, indo para baixo, na monazita, que é onde estão as terras raras, é outro mineral. A monazita também temos 4% de monazita, em média, no nosso minério. De maneira que, quando nós hoje extraímos o nióbio, nós removemos esse nióbio na concentração. Então, se você considera que tem 2,5% a 3%, de cada 100 quilos que você pega de minério, você recuperará 2,5 quilos ou 3. Os outros 97 você tem que depositar em algum lugar, né? Então, o que nós fazemos hoje, né, no programa de terras raras? Ao invés de depositar, como sempre fizemos, esse rejeito da operação de nióbio nos nossos lagos de rejeito, nós passamos o rejeito por uma operação adicional para remover as terras raras. Então, qual é a relevância disso? Tem pelo menos duas muito importantes. Uma, no nosso programa de terras raras, nós não precisamos fazer mineração específica. A mineração já está sendo feita e nada mudará no processo de mineração. O que nós vamos fazer se o nosso programa virar um sucesso, é que vai ser melhor ambientalmente, melhor ainda do que é hoje, porque o nosso rejeito será menor. Nós diminuímos a quantidade de rejeito ao recuperar as terras raras, né? Então, é mais competitivo, porque você não tem a etapa de mineração, você está aproveitando o rejeito, e você tem tanta quantidade de terras raras quanto você tem de nióbio. Então, isso é muito importante e muito relevante, porque o potencial de produção de terras raras que nós temos com o nosso rejeito da produção de nióbio, hoje é de cerca de 90 mil toneladas, porque essa é a produção de nióbio que nós temos. Então, como o mercado mundial está por volta de 150 mil toneladas, eu não acredito que ninguém tenha um programa que tenha a ambição de virar 60%, 70% do mercado imediatamente. Bom, saberá que o potencial de 90 mil toneladas nessas condições que nós temos é muito importante, né? Então, aqui está uma representação gráfica do que nós fazemos. Nós mineramos para obter o nióbio na concentração. O concentrado de nióbio vai para o refino e para a produção dos produtos de nióbio que hoje nós temos. O rejeito da concentração vai para a planta de processamento de terras raras e depois para um concentrado de terras raras. Hoje nós já temos instalados uma fábrica que produz 1.200 toneladas ano de concentrado de terras raras na forma de um sulfato duplo de sódio de terras raras ou de hidróxido de terras raras, né? Então, é isso aqui. O rejeito é concentrado, a gente refina e produz o sulfato duplo, que tem cerca de 40% de óxido de terras raras, ou você converte para hidróxido e fica com 70% de óxido de terras raras. Então, ali, isso que nós temos hoje já com a capacidade de 1.200 toneladas ano, né? Nós já temos, em escala de laboratório, a separação dos óxidos, dos diferentes óxidos, né? E nós estamos investindo no desenvolvimento das diferentes cadeias produtivas para deter o conhecimento de produção desses produtos de terras raras de maior valor agregado. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês a cadeia, no caso dos ímãs permanentes, que então tem a ver com neodímio e praseodímio. Então, nós hoje já produzimos 1.200 toneladas ano do hidróxido do sulfato, podendo ir a 3.000 com pequeno investimento, muito fácil expandir para 3.000, usando como matéria-prima o rejeito da concentração de nióbio. Esse sulfato duplo ou hidróxido vai para o processo de separação por extração de solventes, que hoje nós já temos em bancada de laboratório, como separar os diversos óxidos. Separado o neodímio e o praseodímio, você tem a redução
dos óxidos a metal. É um desenvolvimento que está em fase de definição. Essa é a peça do quebra-cabeça que está faltando ser terminada. Então, a redução por eletrólise de sal fundido para obter o metal. Uma vez conseguido isso, nós, então, passamos à produção das ligas metálicas e dos ímãs permanentes de terras raras, e nós já temos uma parceria formada que já fez isso no passado. Trata-se do IPT, em São Paulo, o engenheiro Fernando Landgraf, que hoje é o presidente do IPT, é um dos maiores especialistas em magnetismo, em ímãs permanentes que nós temos, né? Então, uma vez terminado esse desenvolvimento da eletrólise por sal fundido ou de algum outro processo de redução, que nós vamos fazer com ou sem parceria com alguém, nós estamos investindo em fazer nós mesmos, nós teríamos toda a cadeia de conhecimento para sair do minério e chegar no ímã permanente, no magneto que vai nos motorzinhos que a gente vê em tudo que é aplicação final. Da mesma maneira que nós estamos fazendo isso para o neodímio e praseodímio, nós faremos também para a cadeia de lantânio, para chegar no material que é usado no catalisador para a fabricação de gasolina, que recentemente a Petrobras sofreu quando foram impostas as cotas da China para obter esse material, né? Então, desenvolver a cadeia do lantânio, desenvolver a cadeia do sério para polimento e, no nosso caso, da nossa monazita, nós temos entre 5% e 10% dos outros elementos também, tá? na nossa mina, dos mais pesados, e vamos desenvolver a recuperação desses outros também. Então, só para ter uma ideia, numa fábrica de 3 mil toneladas ano, nós vamos tirar aí cerca de 15 a 20 toneladas de európio ou de ítrio ou daqueles outros elementos de maior valor, uma vez desenvolvida a tecnologia para isso, né? Então, essa é uma vista do nosso parque industrial em Araxá, e aproveito a oportunidade para convidar os senhores para visitar, e nos dar a honra da sua visita lá, para ver como nós fazemos o nosso processo de produção desses produtos de maior valor agregado. Muito obrigado pela oportunidade mais uma